dia a todos, aqui é o professor Valério. Eu estou gravando o vídeo de gabarito da primeira prova, que foi entregue dia 13 e foi encerrada dia 17 à meia-noite. Foi entregue dia 13 à meia-noite e encerrada dia 17 à meia-noite, né? Foram 96 horas, 4 dias, né, para resolver. E a primeira parte, ela é múltipla escolha. Então, assim, cada alternativa certa você ganha o ponto da questão, né? E que é 1/3 de 25%. E se tiver errada, né, infelizmente você não recebe ponto, né? Mas, assim, apenas 1/4 da prova é desse jeito. O outro quarto da prova, ela é mais flexível, tá? Então, um pequeno erro ela não vai penalizar 100%, né? Então, a primeira pergunta aqui, ela fala de proximidade de betweenness, autovetor e centralidade de proximidade betweenness e autovetor, né? Bom, antes de vermos as alternativas, né, vocês devem se lembrar que a centralidade de proximidade, né, eu foquei bastante nesse slide, né? Um exemplo era o tradutor, né? Entre dois grupos, né? um grupo de alemães, um grupo de brasileiros, e para fins, né, de cálculo na teoria de comunicação em redes, né, é o vértice que divide, né, o seu grafo em partes de número de vértices parecidos. Aqui, na verdade, o número de vértices é idêntico, né? Você tem 6 vértices aqui, 6 vértices aqui, tá? Aqui também, nesse exemplo, são 3 partes com exatamente o mesmo número de vértices, né? Entretanto, num outro exemplo que está nessa figura, né? Aqui já fala da centralidade de grau. Mas eu prefiro até o exemplo do meu slide, porque no meu slide, assim, antigo, né? Esse aqui é uma fórmula antiga, né? A somatória de potências negativas de 2, que o professor Fabrício Olivetti substituiu por uma forma mais fácil de calcular à mão, né? Porém, essa aqui, se você tem uma calculadora, claro, você pode usar, ou se tivéssemos em sala de aula, você poderia deixar a soma de potência de 2 indicada, né? Para mim, já que ela é mais difícil. Ela é mais fiel ao significado de centralidade de proximidade, porque se você passa uma linha no meio, mais ou menos, aqui vou um pouco inclinada, porque aqui tem mais gente do que aqui, né? E no fim das contas, essa linha no meio vai dividir um grupo com 5 vértices à esquerda e com 4 à direita. Quer dizer, o número é parecido. Esse é o significado da centralidade de proximidade, né? No caso da betweenness, seguindo aqui nos slides, vou até colocar, né, slide sorter para ser mais rápido para acharmos. Um outro exemplo, eu deixei agora, né, nos slides novos a fórmula, só o cálculo feito com a fórmula nova do professor Fabrício Olivetti, mas eu prefiro a somatória de potências negativas de 2, porque ela é fiel ao significado, né? Ela é bem mais fiel, é mais difícil de calcular na mão, mas ela mantém aquela fidelidade à definição, né, da centralidade de proximidade. A de autovetor, né, você vê que só tem 2 slides, mas aqui a de autovetor ela é a terceira que foi perguntada, né? Exatamente. Tem a de betweenness, é a segunda a ser perguntada, né? Então, a betweenness, né, como eu falei, né, vários exemplos, né, um deles seria o exemplo, essa aqui, ó, tem maior betweenness. E o que ela faz? Ela divide o grupo em 2 grupos de geometrias bem particulares. Aqui é um hexágono com centro, isso aqui é um segmento de reta, né? Então, dei exemplo, por exemplo, assim, dei exemplo de alguém, né, que sugere, né, para um grupo que gosta de literatura, mas é apenas leitor, né, nunca fez letras, né, em universidade, nada, gosta de ler, né? Esse aqui são os letrados mesmo, fizeram mestrado, doutorado, pós-doc, né, em algum assunto específico de letras,
Então essa pessoa ela faz indicações, né? E o grande público ele vai contactar, né? Ou vai ver vídeos, né? Dos especialistas. Ou ela mesmo traz, né? O que os especialistas, né? Fazem, mas numa linguagem mais acessível, né? Para o grande público. Então ela está dividindo, né? Essa aqui é a centralidade de Between Us, né? Vocês podem até ver, ela é ela é a terceira, né, mencionada, mas dela, como eu tinha explicado, eu não ia pedir nenhum cálculo, mesmo porque já é bem complexo o cálculo. Né? A de autovetor, apesar de ter 2 slides apenas, né, aqui, mesmo aqui no meu vídeo, né, eu dou o exemplo do reizinho. Então, o que é o autovetor? Aí você tem até que se lembrar da centralidade de grau, apesar que a centralidade de grau ela não é requisitada, né? Todo mundo conhece o rei, né? Lá naquele reino todo mundo sabe. Só que no caso desse personagem, o rei só acha que manda, né? Ninguém obedece ele. Ele só na ilusão dele, né? As pessoas seguem o que ele diz, mas ninguém segue. Então ele tem uma baixíssima centralidade de autovetor, né? E quem seria o contrário, né, disso? Alguém que é um verdadeiro influencer, sim, porque as pessoas seguem o que ele diz, o que o influencer diz, né? É por isso que ele recebe esse nome, né? Não basta ser alguém, por exemplo, famoso, um youtuber famoso, né? Porque, assim, existem youtubers famosos, você vai até notar, eles não fazem propagandas, né? E por quê? Porque provavelmente, né, eles não eles não tomam uma posição assim que vá influenciar nas escolhas dos seus ouvintes. Eu sigo alguns YouTubers, não são influencers. Eu sigo alguns YouTubers que são e outros que não são. Né? O influencer você até identifica porque ele, no meio do vídeo ele sugere, né? Você pagar um aplicativo, né? Um aplicativo que ajuda você a aprender línguas estrangeiras, por exemplo. Né? Tem outros YouTubers que eu sigo que são professores de língua estrangeira, mas eles não fazem isso, né? Porque ele é um YouTuber, mas não um influencer. A posição dele é você conseguir se comunicar, simplesmente, tá? Então, é muito mais você interagir com um estrangeiro daquela língua do que realmente investir, né? Não, eu vou pagar tanto e tal, né? Então, assim, tem diferença entre um simples YouTuber, mesmo que famoso, e um influencer, né? Você percebe pelas propagandas. Então, assim, já estou até dizendo o que seria o contrário do reizinho, né? Aquele que faz com que as pessoas, né, sigam o que ele sugere. Então, realmente, né, ele influencia. Isso seria um alto grau de autovetor, né? Seria o contrário do reizinho, né? Ninguém segue o que o reizinho sugere ou manda, né? O Between Us seria aquele que divide 2 mundos muito diferentes, né? Um repórter costuma fazer isso, né? Porque o repórter ele procura passar para uma linguagem, né? Que o público entenda, né? Aquilo que é muito técnico. Então, um repórter que vai entrevistar um especialista em botânica, ele vai tentar colocar numa linguagem mais fácil, né? Para o grande público entender, né? E a proximidade, ela seria o tradutor. Aqui eu já estou até identificando a alternativa até correta no meu exemplar de prova, tá? Então, eu recebi um exemplar de prova, como vocês, me coloquei como aluno, né? E a ordem das minhas questões aqui, né, não é a mesma da ordem das questões de um outro aluno, né? E das alternativas também, a ordem. Então, alto grau de proximidade, o tradutor, né, que está até aqui nos slides, não sei se vocês se lembram desse aqui, né, mas no vídeo também, ó, o tradutor. O Between Us seria um repórter, né,
E o autovetor seria o influencer mesmo, tá? E as outras alternativas são só bagunçar essa ordem. Então, assim, depois, quando vocês forem acessar o PDF, né? Estou para mandar um PDF para vocês com todas as notas. Vão surgir as alternativas que vocês marcaram. Então, através do vídeo, vocês vão ver quais alternativas vocês marcaram corretas, né? Quais não foram corretas, tá certo? E aí é uma parte múltipla escolha. Não há como dizer assim meio certo, meio errado, não, né? O próximo, o próximo passo é a questão 2. Na disciplina de BCM 0506, as palavras-chave redes e comunicação, né, indicam respectivamente. Aí você teria que pegar o primeiro slide, né, o primeiro conjunto de slides, né, do curso, né. Então, e mesmo o segundo conjunto de slides, ele fala da origem, né. Então, a rede, na verdade, você pode associar com aquele desenho de bolas, né, e arestas. Talvez seja até melhor eu abrir mesmo, né, que aí seria assim, na verdade foi até semana 2, né, semana 2, estudo de redes, ou semana 1, né, eu agora não me lembro em qual dos dois slides, né, aparece o slide sorter, ele ajuda a achar mais rapidamente. Talvez logo na primeira, isso, exatamente, olha, o simbolismo, né, de você colocar vértices e arestas, isso aqui, né, é estático, né, você não está vendo nenhuma informação circular aqui, ou se fosse, por exemplo, né, países e rotas de entrega, são vários exemplos que são dados aqui, né, que nem, ou então um contágio, né, então, países e rotas de entrega, né, por navio, né, então, isso seria informação, porque nesse curso a palavra informação não é apenas, né, algo que você lê ou ouve, né, por exemplo, uma doença que está sendo, né, transmitida, isso é uma informação, né, nesse sentido da palavra, ou produtos que estão sendo entregues, né, o produto é informação, né, então quando você tem um movimento, né, nesse grafo aqui, ó, quando começa a haver um movimento, né, isso é a comunicação, né, quando parte de uma fonte e chega num destino, né, então assim, então a rede é algo estático, a comunicação é dinâmica, né? Então, da mesma forma, né, é só procurar aqui, ó, a rede é o grafo, né, aquele conjunto de vértices, né, representados por bolas, e arestas, né, representados por segmentos, né? Mas o grafo não é dinâmico, né, a gente acabou de ver. Então, já vou descartar isso aqui, ó. O grafo é estático, isso. A propagação no grafo é dinâmica, sim. De novo, ó, coincidentemente, para mim, é a alternativa B, né, de novo. Mas assim, o grafo ele é estático, assim, é um desenho e ponto final, né? E a propagação no grafo é a comunicação, né? Se bem que o curso ele se chama Comunicação e Redes, né? Só que aí isso precisa prestar atenção, né? O curso se chama Comunicação e Redes, mas aqui está invertido, né? Porque eu coloquei na ordem que você aprende. Você aprende primeiro isso, é o estático, e depois você vai ver as partes dinâmicas, né? Por exemplo, o caminho do caixeiro de viajante, né? Como é que ele vai andar ali, né? Depois da extra, né? Os caminhos mínimos. Então, alternativa B na minha versão, depois vocês têm que ver, né, qual alternativa vocês marcaram comparado com a alternativa correta, que deveria ser, tá? Dentre as representações de grafo, a única ainda não vista nesse curso bom, a lista de adjacência a gente viu, está na primeira lista de exercícios, aliás, caiu no primeiro quiz, eu acredito, no primeiro ou segundo quiz já saiu. Bom, você pode vir, na verdade não caiu em quiz, mas está aqui, ó, olha, considera a lista de adjacências, olha, entendeu? Essa questão está até entregue, né, para vocês
Olha aqui a lista de adjacência aqui embaixo. Então, você vê, nós aprendemos isso quando fomos estudar a busca em largura e busca em profundidade, porque toda busca em profundidade ela depende de uma lista de adjacência. Você tem que ter, sem a lista de adjacência você não consegue fazer a busca em profundidade, você tem que fixar, né? Então isso aqui foi visto, tudo bem. Notação algébrica. Então aí você vai falar assim, poxa, será que eu vi isso, né? Se você estudou esses slides, você vai ver assim, né? Essa aqui é uma notação com letras e números, né? Também tem letras. Então assim, acredito eu que vocês tenham conhecido essa fórmula como fórmula de Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara, né? Por exemplo. Então, tá, Bhaskara. Não preciso aqui, por exemplo, tudo que é uma notação com letras e números, você disse, é uma notação algébrica. Então, assim, isso pode ser visto aqui, ó, né? Então, a notação com letras, né? Letras e números. Claro, poderia ser letras novamente se você chamar os seus vértices de ABCD. Tá? Ok. Bom, enfim. E aí, matriz de adjacência é uma coisa que a gente viu até no quiz, né? Viu nos slides também. Está na sequência até. Se vocês forem ver, olhando os slides novamente. Se não for aqui, é no conjunto de próximos slides, né? Da próxima aula. Talvez seja no conjunto da próxima aula aqui, né? Teria que abrir, acho que aula 2, né? Pelo que me lembre, estudo de redes. Talvez seja aqui, né? Eu acho que estava lá para o final, né? A representação em matriz de adjacência. Aqui, olha, isso, né? Matriz de adjacência, está aqui, ó. Então, vocês podem perceber que para fazer a prova, né? Agora tenho que localizar onde está o enunciado, está aqui, ó. Né? Vou até passar esses slides para cá e pegar o meu enunciado aqui. Então, a matriz de adjacência tem até aqui, olha, né? Então, é preciso mesmo abrir os slides, é preciso mesmo, né, assistir os vídeos para poder fazer a prova. Então, o que sobra é essa matriz de incidência, mas apenas para, né, termos certeza, né, será que... Certo? Eu gosto de procurar, né, em inglês, incidence matrix, tá? Tem até uma comparação, né? Mas eu vou falar para vocês, incidence matrix, tá? E eu posso abrir até o primeiro, isso é da Wikipedia aqui, ó, né? Então, a incidence matrix, qual que é a diferença? Apenas para a gente descobrir, né? É o seguinte, as linhas da matriz, elas são os vértices, vértice 1, 2, 3, 4. E as colunas são as arestas, percebe? Por exemplo, a aresta E1, ela tem quais extremos? 1 e 2. A aresta E2 tem quais extremos? 1 e 3. E assim vai. Então, nas colunas você vai listar, né, as arestas pelos extremos dela, né? Percebam que qualquer coluna ela só pode ter dois índices 1, né? O resto de índices tem que ser 0, tá? Então, por exemplo, vamos supor se tivesse aqui, né, 5, aí teria uma linha 5, aí teria mais um 0 aqui embaixo, tá? Mais outro 0 aqui embaixo, seria a aresta E5. Coincidentemente daria 5 por 5, mas em geral a matriz de incidência ela não é quadrada, né? Aqui vocês têm uma coincidência, né? Porque se eu colocar, por exemplo, o E5 como se fosse uma aresta de 2 até 4, então eu vou ter uma aresta E5, mas o meu número de vértices vai continuar 4, tá? Então vai ficar E5, aí posso colocar assim, daqui até aqui, E6, tá? Então aqui é apenas uma coincidência que deu matriz quadrada, mas em geral ela não é, né? Em geral você, para um gráfico completo ainda por cima, você tem, né, metade do quadrado de número de vértices, né? Pelo menos, né? Na verdade, assim, não é pelo menos, né? É a metade do quadrado de número de vértices menos o número de vértices, né?
né? Então seria metade dessa conta. V ao quadrado menos V por 2, está até na primeira lista, né? Então, assim, vai ter muito mais vértices, né? Do que... vai ter muito mais arestas do que vértices no grafo completo, né? Então, então você poderia ter mais colunas aqui, olha. Em geral você tem, né, uma matriz não quadrada. Isso aqui é apenas uma coincidência, ok? Se o grafo for orientado, caso ele seja orientado, né, costuma-se colocar um sinal de menos do vértice onde parte e mais do vértice onde chega, tá? Então, se fosse de 1 para 2, com uma flecha aqui, seria menos 1 mais 2. Se for 2 para 1, menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Aqui, ó. Menos 1 e mais 1. Aqui ficaria menos 1 e mais 1, tá certo? Então, assim, essa é a matriz de incidência. E aí você vai falar assim, por que ela é importante? Não sei se vocês se lembram, mas a matriz de adjacência, né, as linhas eram o G-in, as colunas eram o G-out de qualquer vértice, tá? Aqui, por exemplo, como não tem sinal de menos nem de mais, né, no caso de um grafo orientado, seria, se eu tivesse menos 1 mais 1 aqui, saindo do 2 chegando no 1, né? Então o 2 perde, 1 ganha, né? É por isso que é menos e mais, tá? Como não tem sinal, então você já pode somar todos os uns da linha, já dá o grau imediatamente, ó, né? Se você soma 1 mais 1 dá 3, aqui você vai ser, soma tudo isso aqui, vai dar 1 só, vai dar o grau 1, né? Essa é a grande vantagem uma das grandes vantagens. Para outros cálculos também ela é mais rápida do que a matriz de adjacência. O problema é que em geral ela é mais chata, né, de montar. E uma dica é que numa matriz de incidência, qualquer coluna ela só pode ter, né, dois índices 1 e os demais índices têm que ser 0 na coluna, tá? Exatamente dois índices 1 e os demais. Então, ou seja, né, se eu tivesse um vértice 5 aqui, né, aí você teria um E5, né, uma linha 5 aqui, e aqui teria tudo 0, 0, 0, 0. Aí o seu E5, ele teria 1 no 2 e 1 no 5, tá certo? E, assim, coincidentemente daria 5 por 5 também. Mas você pode ter muito mais... Em geral, você tem mais arestas do que vértices. Em geral, tá? Certo? Pode acontecer no grafo mínimo, no caso do grafo mínimo, que o número de arestas é justamente o número de vértices menos 1, tá? E isso... a gente usa bastante para verificar se desenhou corretamente uma árvore, né? Quando você desenha uma árvore, né, uma das dicas é se você olhar se você colocou o número de arestas exatamente igual ao número de vértices menos 1, tá certo? No caso de uma árvore, né? Bom, então agora eu vou encerrar a parte de múltipla escolha e vou para a parte de questão 4.